E aí pessoal, beleza? Que bom ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai falar da lição 11, tema tribulação. Tô aqui com o Rafael, meu amigo, jovem. Tudo bem? Vamos falar sobre tribulação hoje, né? Pois é. Lição 11. Vamos mesmo. Bom, então eu vou fazer uma oração, pessoal, pra gente começar essa lição. Que Deus esteja com a gente aí, com você também em casa. Então vamos lá. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos traz aqui pra gente estudar a Tua Palavra através dessa lição. Que o Senhor esteja com a gente, esteja também com quem estiver assistindo. Que o Senhor nos abençoe e nos faça ter o entendimento da Tua Palavra. É isso que te peço. Também perdoe nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, então vamos lá. Rafa, como combinado, lê aí o verso hora inicial dessa lição, tribulações. Bom, vamos lá então. O primeiro verso está em Romanos 5, do versículo 3 ao versículo 5. E não somente isso, mas também nos glorificamos às tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como a gente deve reagir, né, nas tempestades da nossa vida? E a lição, ela começa com uma história interessante, né? Ela fala de uma menina que ela está na chuva, né? E nessa chuva, toda vez que tinha uma troveada, né? Dava um trovão, um raio, ela olhava para cima e sorria no meio da chuva, né? E aí o moço olha para ela e fala assim: por que você faz isso? Por que você olha para cima e dá um sorriso quando vem esse raio? Aí ela falou que é porque Jesus estava tirando uma foto dela, né? E é muito interessante pensar dessa forma, porque a gente pode ter várias decisões perante a tempestade. Muitas vezes, a própria tempestade, a chuva, é comparada às tribulações da nossa vida, né? E assim como a menina, a gente pode escolher ou se alegrar, porque ela falou: Jesus está tirando uma foto de mim, olha que coisa maravilhosa. Ou então a gente se entregar e falar: nossa, eu tô numa chuva, tá caindo o mundo e eu tô aqui sozinho. Pois é. Só que nesse momento que a gente tem que ver que a gente não tá sozinho, porque Deus está ali por nós, assim como a menina reagiu, né? Exatamente, né? Por isso eu pergunto, como devemos reagir às tempestades na nossa vida, né? E hoje é o que a gente vai falar sobre isso. A gente vai trazer diversas histórias na Bíblia com personagens que passaram por tempestades e eles tiveram boas reações, né? Reações que são esperadas de alguém que confia em Jesus, em Deus, né? Sim, e bom, a primeira delas, né, vai ser a lição de domingo, que é a tempestade na Galileia. Vai contar daquele episódio em Marcos 4, você pega o versinho, que é quando Jesus tinha pregado o dia inteiro ali, né? E eles foram cruzar o rio ali, o lago, né? O Mar da Galileia. Mar da Galileia. E aí é aquele momento em que Jesus adormece no leme, né? Onde controla o barco e assim, começa uma tempestade que os discípulos ficam desesperados, né? Então, lê um pouquinho aí da Bíblia pra gente ter um pouco mais de contexto. Sim, no verso que ele destaca, ele fala que eles iam passar ali e que os discípulos ficaram totalmente assustados com aquela tempestade. Isso sendo que eles já eram pescadores, já eram homens que estavam acostumados com aquela velocidade do mar. E a lição nos dá alguns pontos que nos fazem refletir bastante. Como o primeiro ponto que o próprio César já falou, que Jesus estava dormindo. E ele estava dormindo bem na posição do piloto, porque ele estava dormindo num travesseiro. E o travesseiro só tinha na posição do piloto mesmo. E isso nos faz refletir que se o próprio Jesus, que era o piloto daquela embarcação, estava dormindo e estava tranquilo, por que nós iríamos nos assustar? Porque os discípulos tinham que se assustar, né? É uma questão, quando eu vejo essa situação que os discípulos passaram, é que às vezes com a nossa visão humana a gente fica perplexo, né? A gente não entende o que está acontecendo. E às vezes a gente até pensa que com a nossa visão aparente é que Deus está ausente, né? Ele parece que ele está ausente, não está lá. Mas a verdade é que ele estava do lado dos discípulos, né? E, inclusive ele passava uma mensagem, ele estava dormindo, né? Ou seja, ele estava passando uma mensagem: não há o que temer, né? Não há o que temer nessa tempestade, estou com vocês. Então, às vezes na nossa vida a gente vai estar passando por tempestades, né, sofrimentos, e parece que Deus não está lá, né?
mas a verdade é que ele sempre está do nosso lado. Então tá aí a primeira história, né? Até porque ele falou para a tempestade parar, tudo se acertou, né? Ele até resgatou Pedro. Sim. Mas bom, essa é uma das histórias que a gente tem, né? Que é na lição de domingo, que é a tempestade na Galileia. A segunda história está em Marcos, capítulo 5, versos 21 a 34. É que eu vejo aqui? Aham. Deixa eu ir abrindo aqui. Essa história é da moça que foi curada apenas ao encostar em Jesus. Ela tinha um problema com a questão do fluxo, né, sanguíneo e aí ela teve muita fé, né? E Jesus fala que o que salvou ela foi a fé dela, né? Isso é muito interessante, a gente vai trazer um pouquinho do que essa história pode nos ensinar em relação às tempestades na vida e como lidar com ela. Bom, então, Marcos 5, a partir do versículo 25. E certa mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo que tinha. Nada lhe tinha sido aproveitado antes e estava só a piorar. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si havia saído, voltou para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? E disseram os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? E ele olhou ao redor para ver isto que fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temente e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e se curada deste mal-estar. Essa história é muito impressionante, né? E eu acho que o que é mais legal dessa história, no que ela traz para nos ensinar, é que ela poderia ter tido uma postura diferente, né? Sim. Porque ela tentou a vida inteira se curar, com certeza tinha ido à sinagoga tentar se curar, foi até os médicos, deve ter feito muitas orações para Deus. E aí agora quando Jesus estava lá, ela poderia ter tido uma postura assim: não vai dar certo. Sim, já tentei tudo. Já tentei de tudo, não... Mas não, ela teve fé, né? Ela falou: não, eu vou até Jesus, de novo. Sim, e além de ter fé, ela se enfiou no meio de toda aquela multidão. E ela foi tocar Jesus, porque a fé dela era tamanha que ela falou: não preciso que ele fale diretamente comigo, eu só preciso tocar ele. E ela foi lá, não se contentou em somente vê-lo, mas ela tinha certeza, plena convicção. A fé dela era tamanha que se eu tocasse, eu estaria curada. E um ponto interessante que eu acho que é até bom pra gente pensar, na nossa vida, né? Muitas vezes nossas orações não são atendidas. Eu imagino que essa moça, durante a vida dela, muitas das orações que ela fez com certeza não foram atendidas, né? Porque ela teve essa doença por muito tempo. Então, olhando para a nossa vida, a gente não deve parar de ir até Jesus, né? De ir até o nosso Deus, porque Ele sabe das nossas aflições, né? E aí, neste momento, Deus usou ela para contar essa história, né? Então a gente precisa sempre estar indo até Deus e levando nossas questões para Ele, né? A gente deve sempre estar confiando nele 100%. Sim, até porque Ele sempre está nos chamando para perto dele, né? Tanto que na lição mesmo fala em Mateus 11:28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Jesus sempre está convidando a gente a estar com Ele, porque Ele estará conosco e com Ele todo o nosso fardo será leve, né? É isso aí. É isso aí. Bom, na história de segunda, né, essa seria o cerne do que tinha para trazer pra gente, né? E a gente agora vai para a história de terça, a história de Jó. O Jó, quando a gente olha para a história de Jó, ela é basicamente, eu acho que é um dos meus preferidos heróis da fé, né? Porque ele é justamente, eu acho, o maior exemplo de tempestade e de alguém que não abriu mão, né, de Deus, mesmo tendo sofrido tudo que ele passou, né? E assim, eu acho que foi uma das coisas mais graves, assim, né? E eu acho que é um exemplo mesmo pra gente, pra nossa vida, né? E quando acontecer esse tipo de coisa, né? Eu escuto muito termo em relação à história de Jó, que é balas perdidas, né? Na história do grande conflito. Só para exemplificar, para quem ainda talvez não tenha conhecimento da história de Jó, tem o livro inteiro de Jó, né? Um dos livros da Bíblia. É uma história de um homem em que ele era muito próspero, né? Ele era temente a Deus, sacrificava todos os dias, pedindo perdão aos pecados por ele, pela família dele. Era um dos homens mais ricos ali da época. E
E aí o que aconteceu, né? Um dia Satanás, ele tem a ideia de ir na reunião com os filhos de Deus e fala, ó, a terra é minha. E aí Deus fala, não, a terra não é sua porque o Jó, olha pra Jó, ele é meu servo, né? Ele é meu. E aí Satanás, ele falou, não, ele só te obedece por causa das bênçãos que você dá pra ele. Exato, por causa das bênçãos que você dá pra ele. Então, ele pediu pra tocar, né? E tirar isso dele, tirar a saúde dele, né? E foi o que aconteceu. E Jesus permitiu e falou, só não tire a vida dele. Exatamente, Deus permitiu e, cara, depois dessa história, né, Jó tava devastado, né? Até a mulher dele falou assim, amaldiçoa Deus e morre porque você fez alguma coisa, né? Os amigos dele falavam, não sei o que você fez, mas eu sei que Deus não tá contigo. Exatamente, a gente analisar, como você disse, a história de Jó, ele era um dos homens, se não o homem mais temente a Deus na época dele, né? E ele passou por tantas coisas que até os amigos dele falaram depois, que seriam coisas que só quem passariam seriam pessoas que não conhecem a Deus verdadeiramente. Então não condizia com Jó. Um homem super temente, estava disposto às obras de Cristo, ele era totalmente devoto a ele e passou por tudo aquilo. Ele perdeu os filhos, perdeu todo o dinheiro que tinha, perdeu bens, perdeu riqueza, perdeu a saúde dele, ele não tinha nada realmente. E a única pessoa que estava com ele para apoiar, que seria a esposa, falou, amaldiçoa esse Deus, que Deus é esse que você teme tanto, que você é tão devoto, que você entrega a sua vida e olha o que ele permite que você passe. Pois é. Falou, amaldiçoa, ele morre, porque não tem nada que você possa fazer. E passado um tempo, os amigos eles chegaram e com essa ótica humana, que você mesmo disse, essa ótica humana falaram, isso é uma coisa que só as piores pessoas passariam. Como que o seu Deus está deixando você passar por essas coisas, né? E o engraçado é que a gente lendo um pouco mais, dando continuidade no texto, mesmo Jó tendo passado por todas essas provações, tendo sofrido as piores das coisas que tenho certeza que muitas pessoas, e até acho que eu mesmo não teria conseguido passar. Não suportaria. Em nenhum momento ele foi contra Deus, em nenhum momento ele amaldiçoou como a mulher aconselhou. Ele disse que ele tinha certeza que o Redentor dele vivo estava, né? Sim. E que um dia venceria a terra. Que tamanha fé é essa? Pois é. Tamanha certeza e convicção que ele tem no grande Redentor dele, né? Esse Pai amado. Sim, e eu acho que também é bonito a forma como ele enxerga as coisas, né? Tipo, Deus me deu tudo isso. E se ele quiser tirar tudo isso de mim? Claro, a gente sabe que não foi Deus, né? Foi Satanás que tirou tudo dele. Mas é bonito ver como ele tá tranquilo com a ideia, tipo, claro, ele tava passando por muita tribulação interna, mas só que no fim das contas ele se ajoelhou e falou assim, beleza, essa é a vontade de Deus, né? E aceitou. Então, assim, uma lição para nossa vida, né? Eu espero que ninguém passe pelo que Jó passou. A gente vai passar por muitos desafios nessa vida, a gente passa, né? Passa, possivelmente, talvez na sua vida agora, você esteja sofrendo com algo. Às vezes a gente tem que continuar orando para Deus, falar, Deus, você está me vendo, né? Você está vendo o que eu estou passando, então me ajuda. Né? Mas o mais importante é não deixar Deus, não se revoltar contra Deus, sabe? Ele vai estar lá pra gente, ele sabe o que está passando, ele está do nosso lado. É igual Jesus na tempestade, sabe? Que nem com Jó, depois ele responde Jó, né? Sim. Mas eu acho Exatamente, né? E Jesus mesmo disse isso pra gente. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas o que nos conforta, o que nos dá a verdadeira felicidade, é que depois ele completa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele veio, ele se fez homem e desceu aqui, pra mostrar pra gente que ele conseguiria e que nós conseguimos também. Porque, às vezes eu penso nisso, é muito engraçado a gente olhar pra Jesus e falar, pô, ele é Deus, ele tem todo o poder, e mesmo assim, ele enfrentou como nós enfrentaríamos os problemas, né? Ele tinha qualquer poder. Ele falou pro mar se acalmar e o mar se acalmou. Sim. Olha as coisas que ele passou. Ele passou isso por amor. E porque ele tinha poder para não passar por nada disso. Mas ele foi o quê? Foi exemplo para nós. Nos mostrando que assim como ele, nós também conseguimos. Não porque nós somos algo, porque temos poder. Mas porque por meio dele, nós conseguimos as coisas. É isso aí. Muito bom. Então, eu acho que isso era um pouco do que a história de Jó, né? O que a história de Jó tinha para nos passar. Sim, um pouco a gente conseguiu tirar também, porque eu tenho certeza que quanto mais a gente lê a história de Jó, mais ensinamentos cada vez a gente pode tirar para nossa vida, né? Com certeza. Mas indo pro dia de quarta, a gente
tem agora uma outra abordagem, né? A gente vai ter o momento ali em que Jesus tinha sido crucificado. E os discípulos estavam devastados, né? Na época... Na terça. Hã? Na terça agora, o caminho de Emaús. Ah, né? tá. Ah, não, quarta, mas errei. Na quarta. Desculpa. Na quarta. Bom, no caminho de Emaús, a gente tinha ali os discípulos, como eu falei, né? Jesus tinha acabado de ser crucificado. Os discípulos, eles tinham outra visão, eles não esperavam que Jesus morresse, eles não entendiam ainda que ele era o Cordeiro, que ele ia ressuscitar. E assim, eles, é como se eles sentissem, como se Deus tivesse abandonado, né? Tipo, pô, esse não era o nosso Deus, né? Tipo, não é isso, perdemos tudo, né? Só que o que é interessante desse momento é que no caminho de Emaús Jesus aparece. Sim. E aí, nesse momento que Jesus já tinha ressuscitado, ele estava tentando passar para os discípulos assim, ó, eu tô aqui, entendeu? De acordo com a palavra, era para eles já saberem disso. Mas o que é mais importante, ele mostra para os discípulos, ó, vocês não estão sozinhos, eu tô com vocês, entendeu? Eu sou o Deus de vocês. Sim. Sabe? Tá de acordo, né, no planejado, né? Tipo, porque às vezes na nossa vida a gente pode falar, nossa, agora desmoronou tudo. Só que Deus ainda vai estar com a gente, entendeu? Deus, ele cuida da gente, ele tem planos pra gente, né? E com os discípulos, o que dizer, né? Sim, eles estavam vivendo juntos, né? Exatamente. Eles tinham toda a intimidade. A missão que eles iam viver depois no Atos dos Apóstolos, assim, eles precisavam de crescimento, né? E esses desafios que eles estavam passando desenvolveu eles, né? Sim. E uma parte que chega a ser até meio cômico quando a gente vê é que no caminho de Emaús eles estavam devastados, como você disse, porque eles tinham passado por tudo aquilo, né? Eles viram o mestre deles ser chicoteado, ser zombado e ser crucificado, que era a pior das humilhações. Era a maior das sentenças para os criminosos, né? Então eles estavam totalmente devastados ali. Eles estavam andando, comentando sobre essas coisas que haviam acontecido, e Jesus chega perto deles e eu fico ouvindo a conversa ali e de um dado momento pergunta: por que vocês estão tão tristes? Eles falam: como assim? Por que a gente está triste? Nosso mestre acaba de morrer e você pergunta por que a gente está triste? E aí ele fala: não vê que eu estou na sua frente? E ele se mostra, né? E a gente vê que mesmo os discípulos que estavam diariamente com Jesus não reconheceram. Não reconheceram. E isso pelo menos me fez pensar que às vezes a gente está tão próximo de Deus, só que a gente não conhece Ele de verdade, né? Qual que é a sua visão sobre isso, César? Cara, eu acho que aí a gente começa até a entrar também um pouco no dia de quinta, que é um escrito que Ellen White, né, que ela fala que ela vê Deus, né, no sonho dela. E assim, a gente diariamente precisa se entregar para Deus, porque assim, gosto que o pastor Robson ele fala que a oração é a respiração da alma, Sim. né? E a leitura da palavra é como se fosse o alimento. Para manter nossa alma viva, né? Nosso espírito, a questão espiritual, a conexão com Deus. Então, assim, a gente precisa diariamente se entregar para Deus, conversar com Ele, pedir perdão pelos nossos pecados. A gente tem que constantemente se aproximar de volta, porque é como se essa vida nossa aqui na Terra, a gente se afasta de Deus a cada momento, entendeu? Por isso que a gente sempre está se restaurando. E se a gente não tiver isso, a gente não vai reconhecer a voz dele, né? E a gente pede para ele guiar a nossa vida e tudo mais, só que por conta do pecado, a gente muitas vezes vai ter a vozinha do inimigo, né? Ele que instaura essas dúvidas na gente, né? A gente desenvolve isso dentro do nosso coração, igual os discípulos não foram capazes de reconhecer ao mestre deles, né? Entender o que ele ia ressuscitar, né? E minha visão é essa, sabe? A gente tem que estar sempre se conectando de volta com Deus, a gente sempre tem que estar indo para Ele diariamente, né? Independente do que aconteça. Então, inclusive nas tempestades, que é aí onde a nossa fé... Principalmente nas tempestades, principalmente, né? É onde nossa fé é testada, sabe? E, tipo, realmente, esse é o nosso Deus, né? Sim. E é o seu Deus? Você morreria por Ele? Você está disposto a sofrer por Ele, né? Então... Até porque nas tempestades que nossa vida é posta à prova. E não nossa vida, realmente a vida carnal, mas a vida espiritual também. Porque se a gente tiver com Ele, tiver plena convicção, assim como a menininha voltando lá de segunda-feira tinha, a gente vai falar: eu estou passando pelas tempestades, mas e daí? Eu tenho Jesus comigo, eu tenho o Mestre comigo, eu tenho o ser mais poderoso do universo que está sempre ao meu lado.
ele pode realizar tudo na minha vida, né? Então a gente fica tranquilo, assim como ele ficou no barquinho. Quando a gente tem essa plena convicção que Deus está com a gente a todo momento e que Ele é o nosso grande Salvador, né? Sim. E aí só com isso a gente tem, como você disse, a gente tem essa convicção de falar, eu morreria por Ele porque Ele morreu por mim. Sim, exatamente. Bom, acho que um pouquinho do caminho de Emaús era isso que a gente tinha para falar. Agora eu acho que vai ser legal se a gente ler o texto de Ellen White, que é o dia de quinta, que o título do dia de quinta-feira é Olhe para Jesus. E aí o texto começa assim: imagine-se neste sonho. Parecia estar sentado em desespero aterrador, com as mãos no rosto, refletindo assim: se Jesus estivesse na terra, eu iria a ele e me lançaria aos seus pés. Lhe contaria todos os meus sofrimentos. Ele não desviaria de mim, teria de mim misericórdia, e eu o amaria e serviria sempre. Exatamente nesse momento se abriu a porta, e entrou uma pessoa de belo porte e semblante. Olhou para mim compassivamente e disse: você deseja ver a Jesus? Ele está aqui, e você pode vê-lo, se o desejar. Tome tudo o que possui e siga-me. Ouviu isso com indescritível alegria. Contente, ajuntei todas as minhas pequenas posses e toda a dinheirinha que, como tesouro, eu guardava, e seguia meu guia. Ele me conduziu a uma escada íngreme, aparentemente frágil. Começando a subir os degraus, aconselhou-me a conservar o olhar fixo para cima, a fim de que não me atordoasse e caísse. Muitos outros que estavam fazendo essa íngreme ascensão caíam antes de chegar ao topo. Aqui a gente vê uma situação da Ellen White que ela está sonhando, e é como se fosse a jornada do cristão, né, para conseguir vencer, né, esse mundo e conseguir chegar no céu, né? E aí, justamente, você vê que ela até pegou as posses dela, né, os tesouros dela aqui nessa terra. Então a gente começa também, a gente pode trazer essa alusão para a nossa vida, que a gente está nessa caminhada, pessoal. A nossa vida é uma caminhada para o céu. E a gente está numa rua íngreme, porque se acontece alguma coisa, se a gente desvia o nosso olhar, a gente pode cair, entendeu? A gente vai sair desse caminho. Claro que a gente sempre que a gente cai, Podemos levantar. a gente tem que, a Satanás vai fazer de tudo para falar: não, você não merece, você não vai voltar, já era, você pecou. Mas não, a gente tem que lembrar que Deus é como um pai amoroso que está sempre com os braços abertos, né? Igual Exatamente. na história do filho pródigo. Então a gente sempre tem que estar voltando para o caminho. Que nem no momento ali dessa estrada, sempre a gente pode acabar desviando o nosso olhar. Mas o importante é focar, sempre voltar, olhar para Jesus. Então, continuando aqui a história, né? Sim, até antes de você voltar, até como foi recomendado no começo, né? Para manter sempre o olhar fixo em Jesus. Porque, assim como você disse, é uma caminhada que a gente tem na vida cristã. Em vários momentos a gente pode ter essas quedas, né? Só que se a gente mantém os olhos fixos no Mestre, no Jesus, a gente consegue ver que não importa quanto a gente caia, Ele nos dá a certeza de que a gente vai conseguir alcançar o nosso galardão celestial, né? A gente só tem que estar com os olhos fixos nele sempre. Porque, como você mesmo disse, Ele quer que a gente esteja com Ele. Ele está de braços abertos para nos receber. Ele nos ama incondicionalmente e Ele quer muito que a gente esteja com Ele nesse momento, né? Sim. Ele falar de amor, né? Ele morreu por nós, né? Ele veio se sacrificar. Ele é o próprio amor, né? Exatamente. A gente foi feito para estar com Ele, né? E Ele nos criou para a gente viver e adorar Ele, né? Então, exatamente. continuando aqui a história, né? Finalmente atingimos o último degrau e paramos diante de uma porta. Ali meu guia me informou que eu devia deixar todas as coisas que havia trazido. A gente não vai levar nada daqui do céu. A única coisa que vai ter no céu vão ser nossos irmãos e irmãs, né? Por isso que a gente tem que pregar o evangelho. A gente não vai levar nada, nenhum dos nossos tesouros aqui da terra. E alegremente as depus. Então ele abriu a porta e mandou-me entrar. Em um instante me achei diante de Jesus. Não havia como errar quanto àquele belo semblante. Aquela expressão de benevolência e majestade não poderia pertencer a nenhum outro. Quando seu olhar pousou sobre mim, vi logo que ele estava familiarizado com todos os acontecimentos da minha vida e todos os meus íntimos pensamentos e sentimentos. Sim. E eu acho isso muito bonito, né, cara? Porque Deus, ele conhece a gente até o nosso mínimo detalhe, né? O pessoal fala, né? Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, mas é muito mais profundo que isso, né? Ele sabe né, o seu dia a dia, sabe cada sorriso que você dá, que você talvez às vezes nem expresse, né? Ele sabe suas dores. Nosso Deus, ele sabe tudo da gente. Ele sabe essas coisas mais íntimas. Mais íntimas, exatamente. Ele sempre está com a gente. E é muito bonito ela ter reconhecido isso, né?
E vai ser muito bom quando chegar na vez da gente conhecer o nosso Jesus. Sim, é muito bom, porque lendo isso, a gente entende que muitas vezes quando a gente está passando por tempestades, por problemas, a gente fala, ninguém entende a gente. Só que ele sabe de tudo isso. E ele não tem ninguém no mundo que compreenda melhor como a gente se sente do que ele. Ele nos criou e ele sabe que a gente passaria por aquilo. Só que ele está com a gente a todo momento. E com ele, a gente consegue passar por meio de tudo isso. E eu acho que eu já falei várias vezes e eu sou repetitivo nisso porque essa é a grande verdade que a gente tem que ter. Que com ele a gente não tem que temer nada. Porque ele é o nosso salvador. Ele é o centro, né? Ele é o centro de tudo. Procurei desviar-me de seu olhar, sentindo-me incapaz de suportá-lo por ser tão penetrante o olhar de Jesus. Ele, porém, aproximou-se com um sorriso e, pondo a mão sobre minha cabeça, disse, não tema. O som de sua doce voz agitou-me o coração com uma felicidade que nunca antes havia experimentado. Eu estava alegre demais para poder proferir uma palavra. E, vencida pela emoção, caí prostrada aos seus pés. Enquanto ali jazia inerte, cenas de beleza e glória passaram diante de mim, e parecia-me ter alcançado a segurança e paz do céu. Por fim, recuperei as forças e me levantei. O olhar amorável de Jesus ainda estava sobre mim, e seu sorriso me enchia de alegria a alma. E sua presença despertou em mim uma santa reverência e um amor inexprimível. E aí depois ela fala, depois que o sonho dela acaba, né? Esse sonho me deu esperança e fé, e a beleza e simplicidade de confiar em Deus começaram a raiar em minha alma. Sim. E eu acho que o clímax desse sonho dela foi quando ele diz não tema. Sim, porque quando você foi falando, eu fui imaginando a cena, imagina você encontrar Jesus. Primeiro que ela disse que o olhar dele era tão penetrante que ela não conseguia, que ela teve que desviar o olhar. E eu imagino que seja assim mesmo, porque nos vários encontros com Deus citados na Bíblia, nenhum ser humano consegue olhar diretamente para ele. Porque a glória dele é tão grande que se a gente olhar, acho que a gente morreria, né? E ele olha tão fixamente pra gente, com um olhar tão doce e amoroso, e ele fala não tema. E imagina que esse não tema deve ser tal qual o não tema que uma mãe falaria pro filho assim, tipo, fica tranquilo, tudo bem, tá tudo bem, com uma voz super doce. E realmente deve ser o clímax. Imagina que coisa maravilhosa, Jesus olhando pra você, olhando no fundo dos seus olhos, falando, filho, não tema, porque eu tô com você. Sim. E inclusive eu vou dizer pra vocês que da forma como eu acredito que sempre que a gente ora, ele vira o rosto pra gente. Ele não ignora a gente. Então, assim, esse sonho dela, não é todo mundo que pode ter essa oportunidade de ter um sonho desse, né? Mas eu, quando vou orar, eu oro, cara, e imagino que Deus está me ouvindo, Ele está olhando para mim. Então, faça esse experimento depois em casa. Faça uma oração olhando para Jesus de verdade, né? Levando suas dores ou às vezes seus agradecimentos. Realmente acredite, né? Acredite que Deus está te ouvindo, Ele está te olhando, e com essas características que a Ellen White traz aqui nesse sonho. Como ele tratava as pessoas aqui na Terra, né? Ele não tem essa... É que às vezes, depois a gente vai ler algumas questões aqui, algumas perguntas para a gente refletir juntos, e inclusive vocês aí em casa, que às vezes a gente acha que Deus tem características humanas, por exemplo, tipo, não, você pecou, então... Não vou olhar para... Nem vou mais olhar na sua cara, né? Mas não é assim que funciona, gente. Deus, ele não é assim, entendeu? Ele é Jesus. É só você ver como é que ele tratava as pessoas na Terra. Ele deu exemplo, sabe? Tipo, né? Ele nos ama, ele não vai virar o nosso rosto pra gente. Ele sempre vai estar lá. A história do filho pródigo, ela é perfeita para demonstrar isso. Que mesmo o filho tendo se afastado, pegando a sua herança e indo embora para viver as coisas do mundo, quando ele voltou, o pai estava ali de braços abertos, né? Realmente uma coisa muito linda. Você falou da sua oração, eu me imagino de uma forma um pouco diferente, talvez, da minha oração. Hoje em dia, quando eu oro, eu gosto de imaginar como eu estivesse assim com Jesus. Como se eu estivesse bem pertinho dele, conversando com ele, como a gente está conversando aqui agora. Sim. E é muito gostoso, porque eu abro meu coração para ele. Eu sei que ele sabe de tudo, mas eu me sinto ouvido de verdade, sabe? Mesmo... ele não falando de uma sensação, audível. né? Exatamente, eu sinto que ele ouve de verdade meus problemas, minhas alegrias, e isso tudo é muito gostoso. Essa intimidade que a gente desenvolve com ele, né? E acho que isso é super importante porque nesse momento que a gente, pelo menos eu consigo sentir esse amor que ela falou.
né? Essa beleza da vida cristã que Ellen White descreve nesse sonho, né? E imagino que você deva se sentir assim também, falando com Cristo. Tem dias que, sinceramente, eu sinto que minha oração não passa do teto, né? Acho que muitas pessoas devem ser assim também, né? Mas é aí que entra também a fé, né? Que você fala assim, cara, não importa o que eu sinto, o coração é enganoso, né? A Bíblia diz Mais isso. enganoso que todas as coisas é o coração do homem. É o coração do homem. Então, assim, não importa o que eu tô sentindo aqui dentro, eu sei que meu Deus tá me ouvindo. E pense assim também, você que tá em casa, o seu Deus te escuta, Jesus te escuta, entendeu? Não importa o que você sinta, Ele tá lá, entendeu? E direto vai vir pensamentos na sua cabeça, não, Deus não quer me ouvir, Deus não quer saber de mim. Deus não é assim, esquece isso. Por isso que a gente tem que voltar para a palavra. Veja as características de Deus, né? Ele não é assim, ele é amoroso. Sim, não tem ninguém mais preocupado com a sua vida e com a sua salvação do que o próprio Cristo, né? Bom, mas eu acho que isso é um pouco da reflexão que a gente tinha pro dia de quinta, né? Agora, indo pro dia de sexta, a gente tem algumas perguntinhas muito legais pra gente refletir juntos, que eu tinha comentado. E aí também a gente vai continuar nesse cerne aqui, que já está começando já a trazer nossas ideias, né, sobre como lidar com as tempestades, né? Então, vou fazer aqui a primeira pergunta para vocês aí de casa, vocês pensem, tá? De que modo a tribulação que você está enfrentando, né? Tem gente que pode estar passando por algo agora, né? Acho que o tempo todo a gente está passando por tribulações, ou né? até mesmo já enfrentou, pensa em situações passadas, Sim. né? Afetou a sua visão de Deus, né? Ou agora você está com uma visão de Deus como se você não quisesse, né, te ouvir? Como enxergar com mais clareza o verdadeiro caráter de Deus? Sim. Eu acho que entra naquilo que a gente falou, comunhão e a palavra. Gente, leiam os evangelhos, vocês vão ver como é que Jesus age, com amor. Sim, né? Por meio da Bíblia que a gente Exatamente, conhece. vê as parábolas que ele traz pra gente, né? E depois eu vou ler até um verso em Hebreus para complementar isso. Sim. Mas é comunhão e palavra, cara. Sim, fala das situações que você já passou e isso faz a gente refletir porque realmente quando a gente passa por tribulações, muitas vezes, várias pessoas, eu já ouvi falar onde está Deus agora, né? Olha, tantas coisas que eu já fiz, onde está Ele ali? Só que muitas vezes a gente esquece que Ele está ali com a gente. Não é porque a gente está numa tribulação, numa tempestade que Ele se afastou. Até porque não é Ele que se afasta da gente, sim nós que nos afastamos dEle, né? Como a gente já falou, até você citou a história do filho pródigo, ele está sempre disposto a nos receber de braços abertos. Sim, exatamente. Então, e assim, você tem que ir do jeito que você tá. Porque às vezes você fala assim, não adianta, eu não consigo orar, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de estudar a Bíblia. Esse sentimento que você tem na sua mente, que você fala, eu preciso de Deus. É isso que o Espírito Santo precisa disso, ele precisa de autorização para agir na sua vida. Então, o mínimo que você consiga, sabe, tipo, por exemplo, falando pessoalmente, eu não tenho costume de ler a Bíblia mesmo, mas eu escuto ela nos momentos que eu posso, de ouvir a palavra de Deus, entendeu? Então, assim, você tem que dar autorização para o Espírito Santo agir. A partir disso, a comunhão vai começar a desenrolar. Você tem que ir permitindo diariamente, sabe? E aí ele vai conseguir desenvolver coisas na sua vida. Sim, como você disse, tem que ir como a gente tá, né? Porque Exato. Muita gente pensa, fala, quem sou eu, um pecador? Olha do tanto de coisas ruins que eu faço durante o meu dia. Como que eu, dessa maneira, vou falar com Deus? Só que Ele quer você assim. Ele quer você... Uma comparação que uma vez o Fernando Iglesias fez é que Ele quer esses pedaços da nossa vida, né? Sim. Às vezes a gente está quebrado por dentro, mas Ele quer os pedaços porque Ele pode nos consertar. A gente só precisa autorizar, como você disse. Até porque um verso que eu acho que muita gente conhece é que Ele está batendo a porta do nosso coração. Ele só quer que a gente abra. E se a gente abrir, Ele vai entrar e vai cear com a gente, né? Ele só precisa dessa autorização para que Ele possa fazer esse efeito e agir na nossa vida, né? Uhum. Pois é. Eu vou ler agora um verso de Hebreus. É um verso que eu acho ele muito forte, que a lição traz aqui na pergunta 5. Que é o verso que está em Hebreus, capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha que coisa linda, né? É o que o nosso Deus nos disse. Confia nele, sabe? Confia nele, não tem outro o que dizer, né? Assim como os nossos heróis da fé aqui mostraram as ações deles, os discípulos, Jó. Jesus falou, ele não vai te abandonar, não vai abandonar a gente. Sim. A gente tem que confiar, assim, eu sei que vai ter vezes na nossa vida que, as tribulações vão vir forte, vai abalar tudo. Mas no final das contas, né,
Deus está com a gente. Exatamente. É, e se a gente consegue confiar nos seres humanos, às vezes a gente confia a nossa vida a outra pessoa, imagina confiar em Deus, que morreu por nós e que Ele mesmo fala que Ele nunca vai nos abandonar. Olha que coisa maravilhosa e linda essa afirmação que Ele faz com a gente, né? Não tema, né? Igual ele falou para Ellen White. Exatamente. Porque Ele vai estar com nós em todos os momentos. Aqui também a lição ela dá uma sugestão pra gente assim, ó. Se sua fé está fraca, ore. Eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Está em Marcos 9:24. Cerque-se de pessoas que o encorajem, não daquelas que o desanimam. Então, busque, peça para Deus fé, né? Peça para Deus para você amar mais, para que o Espírito Santo vá até o seu coração, que Ele faça morada no seu coração. Permita essas coisas. É isso que Deus precisa, né? Ele precisa dessa permissão. Exatamente. Mas tem aqui, ó. O mundo nem sempre cuida das pessoas fragilizadas, ignoradas, feridas e quebrantadas. A mensagem de Deus, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pode transformar vidas isso, né? Pense em alguém a quem você pode levar essa palavra hoje. Então, acho que uma das coisas mais legais da Escola Sabatina é justamente isso. A gente está aqui numa escola para a gente aprender, né? Tem gente que está precisando dessa ajuda, mas tem gente que já está com o Espírito Santo no coração, já está melhor. Deus precisa de você. Ele precisa da sua ajuda, né? Para levar essa mensagem para as pessoas, né? Para levar para aquelas que você vê, essa pessoa precisa do Espírito Santo, ore por ela, tá? Então, eu acho que cada um está no seu momento na vida, né? Sim. Mas a gente tem que ter esse senso de responsabilidade também, né? De orar pelos outros. Exato, até para ajudar o outro na fé, né? Como mesmo diz, pra gente orar, pra gente ter fé. E uma pessoa vai ajudando o outro ali. Uma pessoa vai completando a outra nesse quesito. Quando a gente tá prestes a cair, às vezes vem aquele irmão e fala, eu tô com você e Deus está conosco. Sim. Então ore que Ele vai te atender. A gente se fortalece juntos, né? Como irmãos na fé. Bom, eu acho que era isso que a lição tinha para passar pra gente, né? Sobre as tempestades, as tribulações nas nossas vidas. Eu espero que com nosso diálogo aqui, nosso estudo da palavra, tenha ajudado a ficar mais claro para vocês como a gente tem que lidar com isso nas nossas vidas, como a gente tem que se relacionar com Deus para que a gente lide, né, com tudo isso. Então agora, Rafa, eu vou pedir para você fazer uma oração para a gente finalizar. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado porque tivemos o privilégio e a oportunidade de estudarmos essa lição que nos ensinou sobre tribulações, que é um tema que diariamente passa em nossas vidas, porque diariamente passamos por situações complexas que muitas vezes não vemos saída. Mas quando olhamos para Ti, quando olhamos para a Tua palavra, vemos que a nossa visão humana é limitada e que pode não haver saída para a gente, baseado nas coisas humanas. Mas quando voltamos nossos olhos para os céus, vemos e temos a certeza de que o Senhor pode tudo e que contigo não temos que temer nada, porque o Senhor é um Pai amoroso e fala para a gente, não tema, meu filho, porque eu estou contigo. E muito obrigado porque temos a certeza que o Senhor estará conosco sempre e nos ama incondicionalmente. Muito obrigado por esses ensinamentos e porque podemos aprender sobre isso, tanto nós que estávamos tendo esse diálogo, quanto as pessoas em casa que nos ouviram. É isso que eu te peço e te agradeço pelo teu santo amor e sacrifício. Amém. Amém. Bom, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da lição e a gente espera que vocês retornem nas próximas lições aí. Então é isso, muito obrigado, pessoal. Até mais, a gente se vê.